Boa noite a todos. A paz de Cristo. Boa noite. Paz de Cristo para todos. Boa noite, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja no coração de todos vocês. Eu sou a Altiva do Íris. Eu sou o Íris da Altiva. Eu sou a Deusinha do Marcílio. Eu sou o Marcílio da Deusinha. E a leitura de hoje, vai ser a do dia, Lucas 7, do 36 aos 50. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. E eis que uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela chegou com um frasco de alabastro cheio de perfume. Ficou por detrás, aos pés de Jesus, e chorava. Com as lágrimas, começou a banhar os pés de Jesus, a enxugá-los com os cabelos, a cobrir de beijos os pés dele e ungí-los com perfume. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado Jesus começou a pensar: se esse homem fosse profeta, saberia quem é que está tocando nele e que tipo de mulher é esta, pois é uma pecadora. Jesus então lhes disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Disse-lhe Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquela a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com lágrimas e os secou com os cabelos. Você não me deu beijo de saudação, mas ela não para de beijar meus pés desde que entrei aqui. Você não derramou óleo em minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso, eu lhe digo, os muitos pecados dela estão perdoados, pois ela muito amou. Mas aquela a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a comentar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Palavras da salvação. E para continuar, a nossa noite, com o tema Derrubando Muralhas, nós chamamos aqui na frente Tiago Carrijo. Convido a vocês a fazer a oração para o Tiago, para ele iniciar essa palestra que ele vai dar para a gente. Com muito amor, que Deus possa abençoar ele nessa caminhada dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe essa palestra em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos assentar. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de nós. Essa noite é com muita alegria no meu coração que estou aqui. Meu nome é Tiago Carrijo, sou casado, pai de 3 filhas e já sou avô de 2 netos. Sou da paróquia Jesus Bom Pastor, lá no Jardim Guanabara, na saída para Anápolis. E dia 6 de setembro de 2004 eu tive uma experiência com Jesus e minha vida nunca mais foi a mesma. E de lá para cá, pela graça e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me levado nesses 4 cantos do Brasil, anunciando e partilhando a palavra de Deus, que é a palavra da nossa salvação. Não porque sou melhor, é porque Deus me resgatou e eu abri meu coração a Ele. Portanto, você vai virar para a pessoa que está do seu lado aí, sua esposa, e seu esposo vai dizer assim: meu amor, em nome de Jesus. E você que está só, fala para o amigo que está do lado: em nome de Jesus, nessa noite, abra o seu coração, porque vamos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Cristo. Cristo é a palavra viva. Portanto, durante a pregação, não converse comigo. Olha para ele e faz assim, ó. Combinado? E dá mais um último recado. Fala assim: olha, amor, se você quiser conversar, que seja com Jesus. Amém? Pega a sua Sagrada Escritura, Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 54 seguintes. O tema proposto para nós é Pedro e a dor de negar a Cristo. Pedro e a dor de negar a Cristo. Agora você vai falar o seu nome. Tiago. Não repete o meu nome não, repete o seu. Tiago e a dor de negar o Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, no versículo 54. Para quem tem a tradução da Bíblia da Ave Maria, na página 1380. E quem tem outra tradução, na Pastoral, por exemplo, qual que é a página? 1287. Todo mundo achou? Quem achou diz: eu achei. Quem não achou, depois procura um padre e confesse. Nós estamos no mês da Bíblia, e como bom católico nós temos que ler a Sagrada Escritura, irmão. Nós católicos lemos pouco a Sagrada Escritura. E São Jerônimo dizia, santo e doutor da igreja, cuja festa é agora, dia 30 de setembro, dizia: ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. A palavra de Deus diz assim: prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentando junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, viu outro e disse-lhe: também tu és um deles? Pedro respondeu: não, eu não sou.
Versículo 59. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ele ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, Jesus olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. Versículo 62. Saiu dali e chorou amargamente. Essas são para nós as palavras da salvação. Essas são para nós as palavras da salvação. Vamos aplaudir a santa palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, diante desse texto aqui da Sagrada Escritura, narrado pelo evangelista São Lucas, essa passagem é continuação daquela passagem, se você ler do versículo 31 seguintes, é aquela passagem que Pedro, conversando com Jesus, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, essa noite eu roguei por você 3 vezes, porque Satanás queria te peneirar, mas depois que tu tiver convertido, confirma os teus irmãos. E no versículo 34, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, mesmo que todos te negassem, eu mesmo vou com o Senhor, ou para a prisão, ou para a morte. E aí Jesus repete: Pedro, antes que o galo cante, tu vai ter me negado 3 vezes. E a partir do versículo 54, é a continuação, é a narrativa desse capítulo 22. E o que mais me chama a atenção aqui, de maneira especial nessa parte da Sagrada Escritura, é que mostra as 3 dimensões aqui da conversão de São Pedro, de Pedro. Presta atenção, Pedro, ele viu Jesus realizar milagres, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus caminhar sobre as águas, e ele mesmo próprio caminhou sobre as águas, andou sobre as águas até vacilar na fé e cair. E, ou seja, Pedro havia visto inúmeros milagres de Jesus. Só que aqui entra um detalhe: as 3 vias de conversão. Por isso que fala que Pedro e a dor de negar a Cristo não tem conversão se não passar pelo processo da dor da cruz. Não existe conversão se não passa pelo processo da dor da cruz. Existem 3 tipos de conversão. São João da Cruz dizia isso, e ele é um dos santos que escreve sobre isso, as 3 vias de conversão. A primeira delas, nasce um cristão. A gente vai para o encontro, vem na reunião de casais, eu abro meu coração, o Senhor me toca, eu vejo os sinais, Ele começa a realizar milagre na minha vida. Só que é só por empolgação. Eu ainda continuo pé na igreja e pé no mundo. Eu ainda continuo pé em Deus e pé nas coisas do mundo, ainda com os meus vícios. Gosto de tomar aquela cervejinha, de sair com os amigos solteiros. Essa é a primeira conversão. E infelizmente é a maioria de muitos católicos, que é aquele católico de IBGE, que recebe o sacramento do batismo, mas não vive o sacramento do batismo. E eu e você somos chamados a viver o nosso sacramento. Não é somente o sacerdote, é todos nós, todo o povo católico. Essa é o primeiro tipo de conversão, é a de empolgação. Essa não dura muito. E o segundo tipo de conversão, que relata aqui no texto da Sagrada Escritura, é quando passa essa empolgação. Pedro aqui estava na mera empolgação. Não, Senhor, mesmo que todos aqui te neguem, eu não vou te negar. E ele negou.
de uma maneira simples na frente de uma mulher. E aqui abre um parênteses. Quantas vezes eu e você, homem, e você, mulher, negou Cristo e ainda tem negado diante das circunstâncias da vida? Quantas vezes eu e você, como cristão católico, negamos o nosso batismo? Quantas vezes? E a palavra continua. Pedro então nega pela segunda vez. Presta atenção, aqui entra a segunda conversão. A segunda conversão, o Senhor nos chama, eu começo a servir a Deus, e aí vem as provações, vem as lutas, vem os desertos, e aí a gente começa a entender que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Nós, nesse grau de conversão, começamos a compreender que fé não é sentimento, não é um sentimentalismo que eu venho e só choro e saio dali para fora e continuo a mesma pessoa. Fé não é isso. E nessa segunda etapa da conversão nós começamos a entender que mesmo eu não sentindo nada, é necessário eu perseverar no caminho de Deus. E que aí nesse momento vem as decepções na igreja. Eu começo a enxergar que dentro da igreja existem pessoas pecadoras, porque a igreja foi feita para os pecadores. Os santos estão no céu. A igreja foi feita para pecadores, assim como eu e você. São Padre Pio dizia: a igreja é um grande hospital e eu e você somos os doentes, e Jesus é o médico, e é aqui que nós vamos ser curados. Não é longe da igreja, não é longe de Deus, é no caminho que a gente é curado. E aí entra as decepções. Aí é onde começa os questionamentos. Se eu estou olhando de fato para Jesus ou estou olhando para o homem. E se algum dia eu deixei de vir na igreja por causa dos homens, é porque eu ainda nunca estive nela por causa de Jesus. Se eu deixei de vir na igreja por causa de homens, de padre, de coordenador, disso, daquilo, é porque eu ainda nunca estive nela por causa de Jesus. Essa é a segunda conversão, que a gente começa a entrar numa maturidade espiritual. E a terceira conversão é aquilo que São Pedro também passou. A terceira conversão nasce um santo. E é a terceira conversão que eu e você é chamado. Eu não sei qual é o grau de conversão que você vive, mas eu e você, não importa o grau, aqui chegamos, o grau da nossa conversão é a santidade. E o caminho da santidade é um caminho longo a se percorrer. Presta atenção no versículo 62, no 61, diz assim: voltando-se Jesus olhou para Pedro. E o olhar de Jesus aqui, diz a tradição da igreja, não foi um olhar condenativo. Jesus olhou profundamente. E olhar profundamente significa olhar lá no coração. Jesus enxergou o coração de Pedro. É como se o olhar de Jesus tivesse dito assim para Pedro: Pedro, eu não te disse lá atrás que você iria me negar, e mesmo assim eu continuo te amando. Tanto que lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, no versículo 15, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro entristece, vai dizer o texto da Sagrada Escritura, porque Jesus perguntou 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro havia negado Jesus. Uma tradição da igreja antiga diz isso. E presta atenção, o mesmo Pedro que havia negado e chorado aqui, quando Jesus olha para Pedro e Pedro sai dali todo envergonhado, Pedro não estava com vergonha das pessoas, mas estava com vergonha de si mesmo. E a pior vergonha é essa vergonha interior, a vergonha da gente mesmo. Às vezes a gente se acha tão sujo, que às vezes a gente tem vergonha de se aproximar de Jesus.
E Santa Faustina dizia no seu diário, quando ela, uma grande mística da igreja, Jesus apareceu para ela e disse no seu diário: olha, Faustina, que a alma pecadora não tenha medo de se aproximar de mim, porque somente nos pés de Jesus que eu e você vai vencer o pecado, e não longe. Imagine a dor de Pedro, imagine a dor, quantas dores eu e você carrega dentro do coração. A dor da traição, ou de ter traído a família que não merecia. Quantos homens aqui carregam essa dor? Quantas mulheres aqui carregam essa dor? A dor da traição. E o mais belo é que o texto aqui no versículo 62, Pedro saiu dali e chorou amargamente. O que significa chorar amargamente? É aquela dor no coração que você fica martelando: meu Deus, por que eu fiz isso? A minha família não merecia, a minha esposa não merecia, meus filhos não mereciam, meu marido não merecia. A gente começa a chorar, então a lágrima escorre e cai na boca, dá um amargo. Quem já experimentou isso? Eu já chorei várias vezes, que a lágrima escorreu e veio na minha boca, e aquele amargo. A lágrima tem um amargo, isso significa chorar amargamente. É você olhar para dentro de si, para dentro das suas misérias, e saber que você precisa de Deus, que sem Deus, sem Jesus, eu e você não é nada. Nós não somos nada sem Jesus. E esse mesmo Pedro, que nega Jesus, lá em Atos capítulo 2, ele recebe o Espírito Santo. Esse choro aqui produziu em Pedro um arrependimento. Primeiro, produziu um arrependimento. Segundo, uma conversão verdadeira, uma conversão que fez dele o primeiro papa da igreja. Você sabe o que significa a palavra papa? Sabe o que significa a palavra papa? Pai. A sigla Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. A palavra Papa é uma sigla da abreviação do nome de Pedro. Por isso que em Mateus 16, Jesus chega para Pedro, quando Pedro revela quem Jesus era: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala assim para Pedro: Simão, filho de João, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus estava instituindo o papado de Pedro. Por isso que todo papa na história da igreja, quando foi eleito papa, ele mudou o nome para seguir a tradição apostólica. Por isso que a nossa igreja, meu irmão, é a igreja verdadeira deixada por Cristo, porque vem da tradição apostólica, dos apóstolos. Vem da tradição apostólica. Por isso que a palavra Papa, a sigla Papa, Pietro Apostolo e Príncipe dos Apóstolos. Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos. Ou seja, a palavra príncipe significa primeiro. Jesus, Pedro, foi o primeiro apóstolo que Jesus chama para caminhar com ele quando ele estava jogando o mar. E Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, vem e me segue, e eu te farei pescador de homens. Pedro é o primeiro apóstolo que Jesus aparece. E Pedro é o primeiro apóstolo que Jesus confia a sua igreja. Gente, olha como nossa fé é linda. Olha como a nossa igreja é bela. E esse choro de Pedro aqui produziu o arrependimento e a conversão. E é isso que o Senhor quer fazer no meu e no seu coração nessa noite. Não importa os pecados que eu e você cometeu. Se eu e você negou mais de 3 vezes Cristo, com certeza eu e você já negou muito mais do que Pedro. E é esses miseráveis, assim como eu e você, que Jesus quer. Porque Ele quer nos curar. Porque não tem como ser curado se não sentir dor, irmão. A dor, o processo da cura passa pela dor. O processo da cura passa pela dor. E depois, lá em João no capítulo 21,
depois que Pedro, então, tem essa experiência com Jesus, reconhece o seu pecado, que ele havia negado Jesus, ele reconhece então que não amava Jesus o suficiente, e aí então ele assume o cajado e confirma os irmãos. E aí o mesmo Pedro depois, só que depois recebeu a força do Espírito, o Espírito Santo, chega no Sinédrio, na frente de 3.000 pessoas, e prega sem medo, e 3.000 pessoas se convertem. E a maior luta de Pedro era nunca voltar a ser Simão. A maior luta de Pedro era nunca voltar a ser Simão. E essa também é a nossa luta constante. A luta constante, a busca da conversão. Pedro só foi capaz de se tornar papa porque ele passou pelo processo da dor. E você só vai ser capaz de vencer todas as batalhas que vão aparecendo na nossa vida, cada muralha que vai sendo construída, nós só vamos ser capazes de derrubar essas muralhas, primeiro pela força do Espírito, não é pelas nossas forças, e pela força da fé. Aí as muralhas caem, as muralhas vão cair, mas para isso nós precisamos perseverar. Mas sabe o que acontece hoje? Nós não queremos perseverar, nós só queremos, quer ver um exemplo? Quem aqui vê atrás dos milagres de Jesus, levanta a mão. Quem aqui vê atrás de receber muitos milagres, levanta a mão, igreja. E agora eu faço uma pergunta: quem aqui vê atrás do Jesus dos milagres? Tá vendo? A gente só quer os milagres de Jesus, e muitos só têm vindo atrás dos milagres de Jesus, e quando aparece a provação, esquece o Jesus dos milagres, e só quer o milagre de Jesus, mas não quer o Jesus dos milagres. Por isso que tem muitas igrejas hoje cheias, porque as pessoas só querem a benção, mas não quer passar pelo processo da dor. Ser católico é carregar a cruz, gente. Por isso que em Marcos, no capítulo 6, Jesus falou assim: olha, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A cruz do dia a dia. E a cruz nós sabemos que significa as provações. Ser católico não é sinônimo de mamão com açúcar, pelo contrário, a igreja católica é a igreja da cruz. Por isso que sempre um bispo anda com o seu cajado, com um báculo, que é a cruz. Aquilo lhe simboliza que a igreja de Cristo é a igreja que foi gerada na cruz, porque foi pago pelo sangue de Cristo. Nós queremos os milagres, mas sofrer nós não queremos. Nós só queremos os benefícios. E Pedro só foi incapaz de entender isso porque passou pelo processo da dor. E a dor de Pedro foi essa, a autossuficiência. Pedro era autossuficiente. Pedro resolvia as coisas tudo na porrada. Tanto que lá em Mateus capítulo 27, se eu não me engano, quando Malco arranca a espada para prender Jesus, Pedro arranca uma espada da bainha e corta a orelha de Malco. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, coloca a sua espada na bainha, porque quem vive pela espada morrerá. Pedro era colérico, temperamento explosivo, não fugia de briga. E no entanto, quando Jesus alerta ele: olha, você vai me negar. Não, não vou não, eu me conheço, Jesus. Você não me conhece não. E meu irmão, se tem uma pessoa que conhece a mim, a você, e que você não engana, se chama Jesus. Às vezes a gente pode enganar a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos, mas Jesus a gente não engana. Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Aqueles pecados que às vezes a gente tem vergonha de contar para o padre e não confessa, mas Jesus está vendo. E pecado arrependido e confessado é pecado apagado. Pedro aqui se arrepende, meu irmão, e chora amargamente. E por isso que ele se tornou o Papa, o primeiro Papa da história da igreja. E diz uma tradição antiga da igreja que quando
começa a perseguição ali em Roma pelo ano 36, 40 e poucos depois de Cristo. Pedro estava em Roma evangelizando. Então começa aquela perseguição. O imperador Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. E o povo sai matando os cristãos, queimando vivo o povo, amarrando eles no poste e colocava fogo para servir de iluminar a cidade, as ruas da cidade. Olha o que os primeiros cristãos passaram. E aí Pedro então reúne com um grupo de cristãos e fala assim: vamos embora então, fugir de Roma. E Pedro então começa a querer fugir. Quando ele está quase saindo de Roma, Jesus aparece para ele no meio do caminho e fala: Pedro, aonde você vai? Ai, Senhor, eu estou indo embora, estou indo fugir, Senhor, porque eles estão perseguindo aqui os cristãos. E Jesus mostra para Pedro as mãos e a cruz e fala assim para Pedro: Pedro. E Pedro pergunta a Jesus: Senhor, onde que o Senhor vai? E Jesus responde: Pedro, eu estou indo para Roma ser crucificado novamente. Aí Pedro entende. Aí Pedro volta e é crucificado de cabeça para baixo. Na praça de São Pedro lá tem aquela torre gigantesca, foi ali que Pedro foi crucificado. Olha para você ter uma noção. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, assim como eu e você, quantos de nós aqui negamos Jesus? Quantas vezes negamos? Diante dos amigos, numa roda de conversa, quando os amigos vêm falar para a gente de adultério, mostrar para a gente coisas pornográficas e a gente com vergonha, a gente olha. Quantas vezes nós negamos o Cristo? Porque ainda estamos mergulhados nos vícios. E é nessa noite que o Senhor quer nos curar. E se eu e você permitir, Ele quer derrubar as muralhas dentro do nosso coração. Mas Ele só permite, Ele só entra e derruba se eu e você permitir. Se eu e você não permite, Ele não invade, Ele respeita. Você já parou para pensar por que uma chave só fica para o lado interno de uma casa e não pelo lado externo? Já parou para pensar nisso? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Dá licença aqui, fazendo favor, irmão. Eu vou fechar aqui. Ixi, essa porta é forte, hein, irmão? Preciso de uns 3 homens aqui, ué. Olha! Ajuda aí, irmão. Ajuda o irmão a carregar a cruz aqui, que Deus me livre. Olha! Rapaz do céu, a porta travou aqui, irmão de Deus. Aí, ué. Fecha essa é a mais maneira, né? Oxi. A chave só fica pelo lado de dentro, não é assim? Por quê? Porque quem está de fora bate, não é assim? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus está à porta e bate. Quem tem a condição, quem tem a chave de abrir? Quem tem? Quem tem? Nós não, é pessoal, sou eu. A conversão é individual, irmão. Sou eu que decido abrir. Só que sabe o que acontece? Fecha de novo, irmão. Jesus tem batido na porta. Só que eu e você está ocupado com muitas coisas. Não, Jesus, depois eu abro a porta para o Senhor. Quando eu tiver com 50 anos, eu começo a ir para a igreja. Deixa eu curtir minha vida. Tem muita mulher nesse mundo ainda para me pegar, Jesus. Eu casei com a minha esposa, mas eu quero pegar as novinhas. E Jesus continua batendo na nossa porta, chamando eu e você pelo nome. Não, Senhor, eu estou ocupado ganhando dinheiro, porque eu preciso deixar herança para os meus filhos depois brigarem e se matarem uns aos outros. E Jesus continua batendo na porta. E Jesus continua batendo na porta. E Jesus continua. Até que um abençoado resolve abrir. Até que um abençoado entendeu a dinâmica e resolve abrir. Assim é Jesus comigo e com você, meu irmão.
Ele está na porta do nosso coração batendo. Só que eu e você está ocupado com muitas outras coisas. E não queremos abrir o nosso coração para Jesus. Como eu falei no início, nós só queremos o benefício. Mas carregar a cruz do dia a dia, porque passa pela dor. Quem aqui já arrancou um siso ou um dente quando estava inflamado? O médico vai, o dentista vai lá, aplica a injeção. Dói ou não dói quando vai arrancar? Mas e depois? E depois? Você nem lembra que tinha um dente aqui. Aqui tem muitas mães. Dizem que a dor de parto dói bastante. Não é, mães? Mas você sabe me detalhar como é a dor do parto? Por quê? Por quê? Por quê? Já passou. Mas dizem que é uma dor que mulher grita, não é assim? Uma dor que só a mãe sente. Por isso que eu falo para vocês, gente, pensa no mulher é guerreira. Homem qualquer coisinha dá uma gripe e fica na cama uma semana. Eu gripo lá em casa, meu Deus do céu. E mulher não, mulher é guerreira. Só de aturar eu e você, meu irmão de Deus. E tem uns homens também aí que eu vou falar para você, é santo. Porque também só de aguentar umas mulheres também, que meu Deus do céu. A mulher, o homem fala 7.000 palavras por dia, a mulher fala 20. Sabia disso, irmão? O homem fala 7.000 palavras, a mulher fala 20.000 palavras por dia. Por isso que dizem aí, lá no livro de Apocalipse, que quando abriu o último selo, fez um silêncio no céu cerca de meia hora. Aí dizem que no céu não tem mulher, porque no céu ficou em silêncio meia hora. O céu ficou em silêncio meia hora. Brincadeira, viu, gente? Mas presta atenção, irmãos. Nessa noite, Jesus, com a minha e com a sua permissão, quer derrubar as muralhas do nosso coração. Jesus quer nos curar. E toda cura passa pelo processo da dor. Toda cura. Antes parece que não vai ter fim, mas depois é um alívio. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, assim foi com os santos, e assim não vai ser diferente comigo e com você. Portanto, fica de pé para a gente poder rezar. Nessa noite nós vamos fazer uma experiência diferente. Tem muito espaço aqui nos corredores. Você vai ficar aqui de 2 a 2 com a sua esposa. Pode ocupar os lugares aqui da frente. Pode vir, gente. Pode vir. Vai para o corredor do meio aí, o povo nas laterais. Fica de frente assim. De frente um para o outro. Não vou ensinar vocês, né, gente? Vocês sabem, né? Vocês é tudo casado. Cadê os maridos de vocês? Tá na catequese? Não, então você, pera aí, irmão. Tem uma pessoa aqui que vocês não conhecem? Uma mulher, que vocês podem rezar com ela? É assim que está vindo pela primeira vez. Tem não? Vocês conhecem todo mundo? Que benção. Então você vai rezar para o marido dela, ela vai rezar para o seu marido. Rezar para Deus curar, tá bom, irmão? Então amém. Feche os olhos. Primeiro, em nome de Jesus, quero pedir que, se as mulheres puderem ajoelhar, ou se tiver algum problema de saúde ou de joelho que não pode ajoelhar, fique de pé mesmo. Santo Agostinho dizia: a fé não está no corpo daquele que se inclina, mas está no coração daquele que crê. E o homem vai colocar a mão no ombro da sua esposa e vai rezar por ela agora. Você vai rezar com as suas palavras, pedindo que o Senhor possa curar o coração,
a dor, as feridas da traição. E com as suas palavras você vai rezar agora para sua esposa, colocando ela em sintonia com o coração misericordioso de Jesus e pedindo que o Senhor vai curando. Senhor, nessa noite, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, Jesus. O Senhor que nos conhece o mais fundo do nosso coração e sabe quantas vezes, meu Deus, nós te negamos. E nessa noite, meu Deus, eu quero rezar por essa irmã, Senhor. E peço que o Senhor vai curando as dores que ela traz no seu coração. As dores, as sequelas que ainda, meu Deus, ficaram no coração dela, Senhor. Eu não sei, meu Deus, qual é o nível de conversão que essa irmã se encontra. Mas como é Tua vontade, meu Deus, que todos vivam a santidade, meu Deus. Não sei se é a primeira, se é a segunda via de conversão, Senhor, mas eu quero pedir nessa noite para ela, Senhor, a terceira via de conversão, Senhor, que é a santidade, que é a busca da santidade constante. Mas para isso, Senhor, vai curando os traumas que ela tem desde a sua infância, Senhor. Vai curando, meu Deus, os traumas da sua infância. Vai curando e arrancando as lepras do coração que ainda tem, Senhor. As brechas, Senhor Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus. Que o Senhor possa ir curando, meu Deus, nessa noite, a vida e o coração dessa irmã, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, meu Deus, vai derrubando as muralhas da falta de perdão, daquilo que não vem de Deus, Pai, em tantos corações que aqui estão. Quantas mulheres aqui nessa noite, Senhor, precisa perdoar os seus esposos. Vai derrubando a muralha, meu Deus, da falta de perdão, Senhor. Vai derrubando, meu Deus, a muralha da falta de perdão, do ódio, do ressentimento, da melancolia, Senhor, nessa noite, no coração dessas mulheres, meu Deus. E que essas mulheres possam ser curadas e tocadas pelo Teu poder nessa noite, Jesus. Cura as feridas, meu Deus, e usa a mão desses homens, dos seus esposos, Senhor, para ser canal de cura agora na vida dessas esposas, Senhor. E que toda a dor, Senhor, da traição nesse momento, nessa noite, possa cair por terra, Senhor. Em Deus alcançou a vitória, pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. E as muralhas cairão. E as muralhas cairão. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Senhor, que todo ódio, todo ressentimento, toda falta de perdão seja transformado agora em cura e em libertação no coração dessa mulher, dessa mãe que precisa perdoar o filho, dessa mãe que precisa perdoar a filha, dessa mãe que precisa perdoar os enteados, e dessa esposa, meu Deus, que precisa perdoar urgentemente o marido de toda a traição. Que tudo isso, meu Deus, seja transformado em graça e possa trazer a paz nos seus lares. Agora, homem, você faz o sinal da testa na fronte, o sinal da cruz na testa dessa mulher. Fica de pé agora, mulher, e os homens ajoelham, se puderem ajoelhar. E vocês, mulheres, que sonhou por esse momento de seu esposo estar na igreja, chegou o momento e a oportunidade que o Senhor tanto te deu para você rezar por ele. Reza por ele agora, pedindo que o Senhor cure ele de todos os traumas, de todos os vícios.
Solta a sua voz, mulher, e ora com a autoridade, com a força que você tem dentro de você, que é a fé. Reza com a autoridade de batizada, pelo sacramento do seu batismo. Reza pedindo que Jesus vai curando o seu marido agora de todo o trauma que o pecado deixou. Quantas vezes seu marido negou Cristo? O Senhor vai curando, Jesus, esses homens, através da mão dessas mulheres, meu Deus. Vai curando, meu Deus, esses homens através da mão dessas mulheres, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor. Devolve, meu Deus, a masculinidade por esses homens, Senhor Jesus. Vai curando, Senhor, todo problema de ereção, Senhor, por consequência do diabetes. Vai curando através da mão dessa mulher, dessa esposa, Senhor. Vai devolvendo os sonhos a esse homem, Senhor, que um dia o mundo tirou, Jesus. Vai embalando esse homem, Senhor, esse pai de família, que muitas das vezes chora sozinho, Senhor, por às vezes não ter condições de dar aquilo que a família tanto deseja, Senhor. Vai tocando, meu Deus, o coração desse homem, de toda a carência de mãe, de pai, ele que não recebeu amor de pai, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, o coração desse homem, que é dessa maneira, meu Deus, porque não recebeu o amor do pai e não recebeu o amor da mãe, Senhor. Vai tocando agora, Jesus. E eu não sei também, Senhor, qual é o grau de conversão que esse irmão passa, se encontra. Se for a primeira, meu Deus, que o Senhor leve ele para a segunda. E se ele estiver na segunda via de conversão, Jesus, o Senhor leva ele para a terceira, que é a santidade, que essa é a sua vontade para esse irmão, para todos nós. Vai tocando, meu Deus, o coração desses homens, Jesus. Vai tocando o coração. Vai arrancando esse ódio, meu Deus. Esse ódio desse homem, Senhor Jesus, que um dia passou tanta violência na mão do pai, que um dia disse que iria matar o seu pai, Senhor. E vai arrancando esse ódio, Jesus, do coração desse homem. Toca profundamente, meu Deus. Cura, Jesus. Cura onde dói, Senhor. Cura, meu Deus, o coração desse homem nessa noite. O coração desse pai que precisa perdoar os filhos, que precisa estar presente na vida dos filhos, meu Deus. Toca no coração desse pai, Senhor, que muitas das vezes foi ausente na vida dos filhos. Vai tocando, Senhor. Cura, Senhor, vem aqui. E toda enfermidade, Jesus. Cura, Senhor, toda enfermidade física, psíquica, espiritual, meu Deus, pela imposição da mão dessas mulheres, caia por terra na vida desses homens. Todo problema de próstata, Senhor, toca agora, Senhor. Problema de rins, vai tocando, Senhor. Vai tocando, meu Deus, na corrente sanguínea desse homem, Senhor, controlando a sua pressão arterial, Jesus. Vai tocando, meu Deus, arrancando toda a doença psicossomática, Senhor. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, Senhor, causada pelo estresse do trabalho, Jesus. E vai curando também de todos os sintomas de depressão, Senhor. Se é vontade tua, meu Deus, usa a mão dessa esposa para tocar e curar, Senhor. Nós queremos te pedir, Jesus, nessa noite. E vai levantando esses homens, meu Deus, como o Senhor levantou Pedro, Jesus. Que possam sair daqui mais Pedro, Senhor. Pedro, meu Deus, que levantou e levou a sua igreja, meu Deus, que esses homens também possam guiar a sua primeira igreja, que é a igreja doméstica, Senhor, as suas casas, pelo poder do teu Espírito, Jesus. E vai louvando, minha irmã, vai louvando, minha irmã, pela vida do seu marido agora.
Se ele está desempregado, louva pela situação do desemprego, que Deus está abrindo portas para ele de emprego através da sua oração. Em nome de Jesus. Agora faz o sinal da cruz na testa desse irmão e levanta ele, dá um abraço e diz para ele: eu estou contigo. Me perdoa, peça perdão para o seu marido. Homem, peça perdão para sua mulher também. E que nesse abraço, em nome de Jesus, muitas muralhas estão sendo derrubadas. A muralha da falta de diálogo, da falta de respeito. Muitas muralhas estão caindo por terra. Porque um casal assim unido, nenhum demônio consegue derrubar e separar. Fique abraçado. Fique abraçado. E deixa Deus curar agora um ao outro através desse abraço. Estamos aqui. Aqui foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Presta atenção, olha pra cá. Deixa eu contar esse testemunho rapidamente para vocês. O ano passado eu presenciei uma cena de perdão mais linda que eu já vi da minha vida. Na nossa comunidade tem um homem que há 18 anos atrás ele foi um grande traficante no Mato Grosso, assassino, usuário de droga, um bandido. E conheceu Jesus Cristo dentro da cadeia. E isso deixou muitas sequelas no coração dos filhos. Ele tem 7 filhos. O nome dele é João Bosco da Silva. Na nossa comunidade ele é conhecido como Irmão Bosco. No submundo do crime ele era conhecido como Bosco Louco. Trocava tiro com a polícia, saiu até no Jornal Nacional na década de 80. Foi preso no Carandiru, enfim. Era um homem completamente diabólico e usado pelo demônio. E o tempo passou, os 2 filhos mais velhos dele contraiu o vício. Um estava preso esse tempo atrás na CPP. E o Anderson, que mora ali na região do Jardim Guanabara. Os outros filhos dele, os outros 5 filhos espalhados pelo Brasil. E um dia os filhos do nada suscitou no coração dele assim: pai, chama os seus amigos para vir aqui em casa fazer oração. E hoje o irmão Bosco vive o celibato. Ele é separado da esposa, vive a castidade. É um homem de eucaristia diária. E a gente ali, nada vinha no nosso coração, e a gente partilhou a palavra e foi rezar na casa dele. E naquele dia eu vi o que o perdão não faz na vida de uma família. O poder do perdão derruba todas as muralhas, derruba toda resistência de relacionamentos. Eu preciso entender algo: o maior beneficiário em perdoar não é o outro, sou eu. Porque é eu que preciso e mereço ter paz. Quando eu não perdoo, eu durmo com aquela pessoa todos os dias na minha cabeça e no meu coração. Mesmo que ela já faleceu, eu preciso perdoar. O perdão é um dom divino. O ato de perdoar é exclusivamente humano. E ali a gente fez a oração. E quando a gente ia encerrar, o Senhor nos deu a inspiração. O Senhor falou no meu coração e no coração do Leonídio, que estava comigo, falou assim: irmão Bosco,
Hoje chegou o dia, irmão, que o Senhor coloca no nosso coração que você precisa pedir perdão para os seus filhos e para sua esposa. Gente, aqueles meninos tremiam. O irmão Bosco ajoelhou, pediu perdão para a esposa, para os filhos, e falou: meus filhos, eu te peço perdão de joelho, porque se vocês hoje experimentou e vivem nessa vida de vício, foi porque por causa da minha ausência e pela minha má conduta, sem eu perceber, eu causei isso no coração de vocês. E eu te peço perdão, e que vocês me perdoem por toda a ausência, por as vezes que vocês quis que eu buscasse vocês no colégio, eu estava no mundo do crime. E, gente, e os meninos despantou um choro, e a mulher também começou a chorar. Eles não reataram um casamento, mas daquele dia em diante, os meninos começaram a olhar para o irmão Bosco como um homem de Deus. Até então eles olhavam para o pai como aquele pai que foi assassino, que foi aquele pai que foi traficante. Mas naquele dia eles começaram a enxergar o pai com outros olhos. Eles viram que o poder de Deus transformou o coração do pai deles, tudo através do perdão. Eu não sei quem você precisa perdoar, se é um filho, se é a esposa, se é o marido, ou se é seu pai que já faleceu, eu não sei. Só que eu te digo, meu irmão, se você quer ser feliz e ter paz interior, decida perdoar, que aí você vai ver muitas muralhas cair na sua vida sem você perceber, sem você perceber. Algo que eu achei interessante nesse marca-página aqui, foi aquilo que estava escrito aqui atrás. A palavra de Deus, quando encontra espaço dentro do nosso coração, olha que bonito isso, olha que profundo. A palavra de Deus, quando encontra espaço dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, é capaz de realizar maravilhas. É importante meditá-la com perseverança, pois ao longo da vida os frutos vão aparecer. Olha que bonito. Se você quiser ser feliz, meu irmão, se você quer e deseja ter paz na sua casa, não tem outro caminho. E o perdão dói. O perdão é só para os homens de verdade, é só para os violentos e para as violentas em Deus. Só os homens violentos na fé. Perdão não é para qualquer um, é só para os homens mesmo de verdade, e para as mulheres corajosas e os homens corajosos. Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino de Deus é para os violentos, violentos na fé. E ser violento na fé nesse dia de hoje é dizer não para o mundo e dizer sim todo dia para a família. Dizer não para o pecado, que todo o tempo bate na porta. Não pensa você que está na igreja que a tentação vai acabar, não, pelo contrário, aumenta. Porque o demônio quer tirar eu e você da casa de Deus. Porque se ele derrubar quem está na frente, ele consegue derrubar os que estão atrás. Se ele mexe na liderança, ele derruba todo mundo. O demônio tentou fazer isso com Pedro. Só que Pedro reconheceu a sua miséria, falou: opa, longe de Jesus, eu não consigo vencer o pecado. Eu vou encostar em Jesus, mesmo que eu não mereça. E assim se tornou o primeiro papa da igreja. A diferença de Judas: Pedro e Judas cometeram o mesmo pecado, os dois traíram Jesus. Só que Judas era orgulhoso. Judas não poderia aparecer na frente dos irmãos, dos apóstolos. Porque não, eu entreguei Jesus por 30 moedas de prata. Ele era orgulhoso. E o orgulho dele levou a ele seguir um caminho que não teve volta. O orgulho, às vezes, meu irmão, se eu e você não afastar dentro do nosso coração, ele vai nos levar por caminhos que não tem mais volta. Quando você pensa, você já está lá no fundo do poço, bem no fundo, bem no fundo. E às vezes tem pessoas tão orgulhosas que é incapaz de estar lá no fundo do poço e pedir ajuda, porque é orgulhoso demais, o orgulho não deixa. Eu conheço muita gente assim, muita. E triste dessas pessoas, eu fico com dó dessas pessoas. Eu trabalho com pessoas assim.
orgulhosa, que acha que mora na aldeia do Vale, tem uma XW4 lá para andar, uma BMW. Não precisa de Deus. Eu fico com dó. Eu tenho dó de quem não encontra Jesus nessa vida. Eu tenho dó. Que esse é os piores pobres. Esse é os piores, mesmo tendo dinheiro. Portanto, meu irmão, que nessa noite, que a dor de Pedro, não só a dor de Pedro, mas as nossas dores, as minhas e as suas, faça eu e você encontrar o Cristo. Porque mesmo se na dor eu e você não encontrar o Cristo, meu irmão, aí pode largar de mão. Porque nem Deus pode fazer nada por nós. Porque para fazer alguma coisa por nós precisa da minha permissão. Se eu e você não quiser ser tratado, Ele não vai nos tratar. Ele não vai nos curar. Amém? Vai voltando para o seu lugar. Reza uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pode sentar.